Olá, meus irmãos. Sou Guilherme Andrade. Vim compartilhar com você um breve devocional para você que faz parte do Ministério Oficina. Hoje vamos meditar nos versos 1 e 2 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. O texto diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto que quero te chamar à reflexão hoje se encontra logo após a grande explanação das histórias dos heróis da fé. Estes foram grandes homens e mulheres de Israel que serviram de exemplo de fé para o povo israelita, mesmo que controversos, como o próprio Sansão. Foram homens e mulheres que depositaram sua fé no Deus eterno, que a ele se revelou, e que tiveram atitudes que marcaram a história desse povo eleito de Deus. Após essa explanação do capítulo 11, o autor nos convoca a algumas ações em sequência. Uma que podemos inferir e duas que são expressas claramente em verbos. Mas que ações são essas? A primeira é observe, perceba. A segunda, livrem-se do que atrapalha e do pecado que envolve. E a terceira, corram olhando para Jesus. Então vamos lá. Devemos observar que a nossa caminhada de fé, ela não se dá no nada. Nós não corremos sozinhos. Vários outros correm conosco e correram antes de nós. O convite a olhar o passado deve nos fazer perceber os homens de Deus que tiveram uma jornada exemplar. Podemos pensar nos israelitas, expostos no capítulo anterior. Podemos pensar nos grandes homens de Deus que passaram na história da igreja. E podemos perceber os homens de Deus que estão vivos entre nós hoje, na nossa própria comunidade e em toda a igreja de Deus espalhada na face da terra. Quantas testemunhas nós não conhecemos? Quem temos de exemplo de entrega da própria vida pelo Evangelho de Jesus? Observe bem, veja com atenção e você vai encontrar essas pessoas, mesmo que estejam escondidas como remanescentes de Deus dentro da vida de fé mais ampla. A segunda ação que a gente é conclamado é de se livrar, jogar fora as tralhas que atrapalham o caminho, que acrescentam peso desnecessário na caminhada de fé. Se livre do que é desnecessário. Pense sobre o que pode ser supérfluo e que não ajuda em nada na jornada, sua e dos outros. E vá tirando essas coisas, de uma por uma, até que não sobe mais nada. É meio que pensar numa fé minimalista. Todavia, mais do que apenas o que é desnecessário, o texto nos chama a abandonar também o que é prejudicial por ser errado, pecaminoso, destruidor. Isso é pior do que o supérfluo. É o que realmente faz desmoronar a sua caminhada, os seus relacionamentos, o seu casamento, as suas amizades. Abandone seus pecados. Se arrependa e confesse as suas faltas. Deus não se agrada do coração perverso, que esconde os seus pecados para continuar encontrando prazer fútil que deveria estar sendo encontrado apenas nele. Aquele que sonda mente e coração é que nos cobrará das obras que nós fizemos com as nossas mãos. E por fim, a terceira ação que a gente é chamado nesse texto é a olhar para Jesus. Agora que a nossa igreja está cheia de maratonista, né? Desde mini maratonista de 5 quilômetros até Ironman por aí, todos da mesma seita de exercícios corredores. Brincadeira, amigos. Observe que numa corrida, apesar do processo ser muito relevante, essa preparação toda, o que motiva é chegar ali naquela linha de chegada. Isso deixa o coração aceso. Você quer acabar aquilo, quer atingir seu objetivo. Essa a motivação que o autor de Hebreus nos exorta. Caminhe olhando firmemente. Não tira a vista do lugar. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É apenas ele que importa. Apenas ele que o nosso coração deve almejar. Somente dele deve ser a nossa devoção. Ele é o nosso Rei, nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Que nesse devocional de hoje você pare para refletir aí, individualmente, nessas coisas. Quem reconhecer, como andar e para onde ir. Ouça o Espírito do Senhor conclamando o seu coração a se achegar mais perto dele, agarrar sua missão
e seguir para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação. Ele nos chama e ele nos quer para si, livres de pesos, livres de mágoas, livres de pecado, para que a gente possa, da melhor forma possível, sermos boas testemunhas daquele que deu a sua vida por nós e nos salvou eternamente. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você.